E aí, gente, tudo ok? Como é que vocês estão? Como é que passaram da nossa última conversa? Eu estou de volta aqui para nós darmos sequência àquele assunto, aquele papo que nós começamos sobre redação. Lembrem-se de que nós havíamos lido a proposta da FUVEST, depois fizemos uma leitura um pouco mais densa para elencar as ideias mais importantes. Na sequência, numa segunda conversa, numa segunda aula, foi produzido um texto a partir das ideias levantadas e hoje o compromisso que eu tinha com vocês era que nós discutíssemos a montagem desse texto, os elementos principais que deviam fazer parte dessa composição. Então, a nossa conversa de hoje começa agora, aqui na Elite da Língua. Vem comigo? De que maneira é preciso que se insiram no texto elementos que são fundamentais, palavras-chave, ideias mais importantes, recursos como, por exemplo, citação de autores, exemplos, dados. Como é que isso tudo pode enriquecer a sua produção de texto e deixar a redação redondinha, daquele jeito que a gente gostaria que ela chegasse à banca para a correção final? A estratégia que eu utilizei para essa nossa conversa hoje foi apresentar aqui de um lado a introdução, os argumentos e aqui do ladinho o comentário apontando para vocês esses elementos que são de fato importantes na composição do texto. Vamos começar então, claro, pela introdução. Sobre o tempo, homens e flores. Desde que começa a se impor como sistema, final da Idade Média, o capitalismo tornou-se determinante também para a definição das relações entre os indivíduos, de maneira que alguns aspectos das relações humanas só podem ser compreendidos à luz de um modelo socioeconômico que explica o que pensamos, sentimos, como agimos e temos a percepção do outro. Por exemplo, ser ou não ser altruísta e elaborar projetos a longo prazo visando ao bem social. Dito isto, pensemos um pouquinho no título. Eu procurei compor um título em que estivessem presentes as ideias-chave, as ideias mais importantes da proposta. Então, eu mencionei no título as flores, como uma referência, obviamente, às flores da palmeira, a imagem que suscita todo o debate da proposta. Depois, eu falei também sobre homens. Claro, é uma alusão ao comportamento humano de solidariedade que se questiona, ao longo dos textos apresentados. E, finalmente, eu falo a respeito do tempo, as características do tempo em que esses homens estão inseridos. E para falar sobre o tempo, a abordagem que eu escolhi foi o capitalismo. Eu quis discutir essas questões à luz de um modelo de vida que é esse modelo em que estamos inseridos. Notem, portanto, que o título tem esse, digamos, ponto positivo de conseguir reunir, de conseguir condensar as ideias mais importantes que estão envolvidas com a proposta e com a escolha que eu fiz como redator desse texto. Na introdução, existe uma breve contextualização histórica, desde que começa a se impor como sistema, final da Idade Média, o capitalismo tornou-se determinante também para a definição das relações entre os indivíduos. Eu fiz uma breve contextualização para apresentar de uma perspectiva muito rápida o que é o capitalismo, de que maneira ele afeta a nossa vida, a nossa existência, as nossas relações e, na sequência, eu apresento a tese, o meu ponto de vista a respeito daquilo que foi solicitado. Relações humanas e capitalismo. Observem, aspectos das relações humanas só podem ser compreendidos à luz de um modelo socioeconômico. E é essa ideia que vai servir de base para que eu discuta o que a proposta solicita, o que a proposta pede. Tá certo? No finalzinho do meu parágrafo de introdução, eu apenas cito
2 argumentos entre os 3 que eu vou utilizar. É legal, às vezes, você deixar um recurso, né, uma carta na manga, tá certo? Mas eu estou citando 2. Eu estou falando de ser ou não ser altruísta. Vocês se lembram que há um argumento em que se vai discutir isso, essa relação entre individualismo e solidariedade, altruísmo, e projetos a longo prazo. Notem que não há explicações sobre isso, é apenas uma citação. Isso deverá ser explicado na sequência, nos parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Então vejam, ó, aqui há uma explicação, uma justificativa, uma orientação para que vocês percebam o que é que uma introdução precisa apresentar, o que é conveniente que ela tenha. Vamos dar uma olhadinha no argumento 1. O individualismo é um comportamento característico do homem moderno. Na sociedade contemporânea, a competitividade impulsionada pelo desejo de realização e status tem sido responsável por procedimentos egoístas e objetivos cada vez mais ambiciosos. De maneira geral, ninguém está disposto a adiar seus projetos para dar atenção a necessidades e expectativas alheias. Ao vencedor, as batatas. Ou tudo em nome do lucro e da ascensão social. Com a concorrência acirrada, não se pode perder tempo, que significa dinheiro e novas oportunidades. Notem que o vocabulário, o campo semântico, as ideias continuam voltadas para o entendimento do modo de vida à luz do capitalismo. Eu não posso fugir disso, que é a minha tese, que é o meu ponto escolhido para discutir as questões que a proposta exige. Notem, o tema do argumento 1, individualismo. Foi isso que eu propus lá no meu planejamento, se é que vocês se lembram disso. Ou voltem àquele slide do planejamento. O comportamento do homem, tá? Aqui, vocês podem perceber que eu estou reforçando a relação com o título. Quando eu falo do individualismo, eu estou mostrando que no título isso foi aludido. Sobre homens, sobre o tempo, sobre flores, lá. Qual foi a estratégia que eu utilizei para apresentar para o meu corretor o argumento desse parágrafo? Eu usei o tópico frasal, tá? O tópico frasal, o que é? É aquele período que vai até aqui, ó, primeiro ponto final. E a função do tópico frasal é justamente apresentar o assunto a ser discutido naquele parágrafo, que é o individualismo. Então eu apresento aqui uma explicação. Eu falo de competitividade, eu falo de ambição, falo de indiferença às necessidades alheias, porque obviamente tudo isso tem a ver com a ideia que eu pretendo expor a respeito do individualismo. E uso, inclusive, um recurso importante, que é a citação. Um livro que na hora me veio à cabeça, que eu achei que podia ser interessante, é o Quincas Borba, do Machado de Assis, que nós até discutimos aqui naquela série do Para Ler, né? Ao vencedor as batatas. No contexto do livro, ao vencedor as batatas quer dizer exatamente isso. No mundo capitalista, vai se dar bem, efetivamente, aquele que tem uma capacidade de colocar acima de quaisquer outras coisas os seus interesses, os próprios interesses. Eu utilizei o Machado de Assis aqui para me amparar, para justificar aquilo que eu estou dizendo. E também, olha, tem um recurso aqui de causa e consequência. A causa existe uma concorrência acirrada nessa sociedade capitalista. E qual o resultado disso? Falta de tempo. Nós não temos tempo para dar conta, muitas vezes, dos nossos projetos. Tampouco vamos nos dedicar aos projetos alheios. Pelo menos esse é o modo de vida instituído. Então, essa falta de tempo acaba resultando numa indiferença ao outro. Observem que tudo isso eu fui mostrando para vocês ali com uma outra corzinha, para que vocês percebam realmente que esses elementos todos estão contemplados, eles aparecem no meu texto. Isso ajuda a configurar um texto que é coeso, um texto que é coerente,
cujo campo semântico gira sempre em torno das questões essenciais ao desenvolvimento da proposta. Atentemos ao argumento 2. Nesse mesmo contexto, o imediatismo tornou-se uma regra de conduta, conquistar logo um objetivo para se traçarem outras metas. Assim, os projetos a longo prazo tornam-se cada vez mais escassos em nome da realização e do prazer instantâneos. É o que ocorre com o meio ambiente. Apesar de esforços de conscientização por parte da ciência e de ativistas, muitos, influenciados pelo discurso capitalista, omitem-se e se recusam a participar de ações em favor da natureza, entendendo que não sofrerão os efeitos da devastação dos recursos. Vamos entender esse parágrafo, de que modo ele foi composto? Tema do argumento 2. Está aqui, o imediatismo. Tá? Mais uma vez, eu utilizei essa estratégia do tópico frasal. Eu fiz um período curtinho, sem muita sofisticação, com simplicidade, com clareza, com objetividade, pretendendo ressaltar o quê? O assunto a ser discutido nesse segmento, imediatismo. Vejam os elementos de coesão. Nesse mesmo contexto, qual é o contexto? O mesmo que serviu de base para eu discutir o parágrafo anterior. Percebem como é que essa expressão inicial faz um link entre este parágrafo e o anterior? E mostra, esse elemento mostra que o que continua sendo a base da minha discussão é o modelo de vida capitalista. O ponto que eu escolhi para ser a referência da minha argumentação. Notem também, progressão textual, acréscimo de nova reflexão ao que se abordou anteriormente. É óbvio que mesmo abordando o modelo de vida capitalista, eu preciso ter alguma coisa a acrescentar. E se lá eu falei de individualismo, eu preciso apresentar uma ideia nova aqui. A ideia nova é o imediatismo. Tá certo? Então, recursos que eu utilizei aqui, a exemplificação. A exemplificação está ligada à questão do meio ambiente. Eu disse, muitas pessoas acabam não se envolvendo nesse processo de preservação da natureza porque elas acham que os efeitos que a devastação causa acabarão não se aplicando a elas. Elas não estarão aqui. É um pensamento assustador, porque é meio como se alguém dissesse, não é problema meu. Eu não estarei aqui para ver. E isso mostra justamente um tipo de procedimento absolutamente contrário àquilo que nós esperamos das pessoas. Que elas plantem para que os outros colham bons frutos. O meio ambiente é exatamente o exemplo inverso. Há uma geração atual que destrói e acha que as consequências só serão sofridas pelas outras gerações. Mas quem serão as outras gerações? Ou seja, serão gerações que existem também a partir de nós, dos nossos filhos, dos nossos netos. Observem como há uma postura inconsequente, E aí está a crítica. Finalmente, no argumento 3, para minimizar esse quadro desolador, felizmente existem ainda demonstrações de solidariedade. Guerras, catástrofes, enchentes e outras tragédias têm sensibilizado pessoas, gerando mobilização. Nessas circunstâncias, as ações sociais e humanitárias ganham espaço, resgatando aquele sentimento de identificação com o próximo, a despeito de todos os interesses e questões de natureza prática. Bom exemplo são as ONGs, que por todo o mundo têm reunido pessoas dispostas a expressivos esforços em nome do bem coletivo. Vamos entender como é que esse parágrafo foi construído, de que maneira as ideias estão aí articuladas? Tema do argumento 3. Ações, ainda que isoladas,
mas de solidariedade. E aqui eu estou fazendo referência às flores, lá do título. O que são as flores da árvore? São os frutos que a gente poderia colher com as boas ações de uma geração presente que viesse a se preocupar com as consequências dos seus atos para o futuro. É uma metáfora, portanto, né? Colher as flores, nesse caso, seria experimentar, gozar dos bons resultados que essa geração plantou e que as gerações vindouras, né, poderão alcançar. Por que esse argumento que fala da solidariedade é importante? Porque ele evita a polarização, evita a radicalização. Eu estou fazendo uma crítica ao sistema capitalista no parágrafo 1, no parágrafo 2 do argumento, mas eu também estou dizendo que na contramão desse comportamento há pessoas sim preocupadas com todas essas questões, né, e que têm, felizmente, um comportamento diferente. Esse ponto de vista dialético, reflexivo, é muito importante num texto, para que a banca tenha a percepção de que eu consigo avaliar um problema a partir de um foco, de um horizonte mais aberto, né? Sem limitar o meu pensamento a um tipo de postura que não permite questionamento, que não permite reflexão. O radicalismo não é bem-vindo definitivamente. Estratégia. Mais uma vez, o tópico frasal. Olha a palavrinha-chave do tópico frasal. Solidariedade. Tá? Elemento de coesão. Indicação de finalidade. Para minimizar esse quadro, quer dizer, para que o que nós discutimos, né, seja amenizado, para que a gente tenha aí ainda alguma esperança, alguma crença no futuro, indicando finalidade. E eu também utilizei o recurso da enumeração. Vejam, guerras, catástrofes, enchentes, outras tragédias. A enumeração também contribuiu aqui para que eu mostre diversas situações em que esse sentimento humano, esse sentimento de solidariedade com o outro aflora mais uma vez, né? E o recurso, mais uma vez, da exemplificação. Lá, no parágrafo anterior, eu falei do meio ambiente, para mostrar a devastação. Aqui eu falei das ONGs, que têm feito esse trabalho que, como eu disse a vocês, está meio na contramão do que o comportamento do indivíduo imediatista, desse sujeito egoísta, né, tem feito parecer, tem demonstrado o tempo todo. Tá? Então, aqui a gente tem uma prévia interessante, ou uma explicação interessante sobre que elementos constam do meu texto, né? O que é que há ali, que artifícios, que recursos foram utilizados para que eu alcançasse essa expressão, né? Esse discurso que deve atender naturalmente ao nosso ponto de partida, lá no começo, a discussão da proposta, tá certo? Feitas essas considerações, eu deixo para a nossa última conversa, para o encerramento dessa sessão para escrever, voltado para a FUVEST, uma breve discussão sobre o desfecho do texto, que é a nossa conclusão, e algumas dicas sobre procedimentos que devem ser utilizados por vocês para que consigam ter êxito nesse processo da redação, tá? Então, para a próxima semana, nosso último papo, a nossa última conversa a respeito dessa série. Eu agradeço mais uma vez a presença, o prestígio de vocês. Repito, esta é a nossa casa, é o nosso momento, é o nosso espaço de discussão dessas questões relacionadas ao conhecimento. Eles estão aqui, as questões estão aqui na Elite da Língua, tá bom? Deixa a sua curtida lá, se você gostou do vídeo, ativa o sininho, o famoso sininho para que vocês recebam as notificações, compartilhem o vídeo se vocês acharem que é interessante para os amigos de vocês que estão em busca do mesmo objetivo de escrever bem, tá certo? E coloquem os seus comentários para que eu entenda exatamente o que vocês estão esperando e o que vocês desejam para as nossas conversas futuras.
ok? Eu conto sempre com vocês. Um beijo, muito obrigado de novo.